todos, sejam bem-vindos a mais um treinamento online do Grupo NICE. Eu sou Alexandre Maia e estou aqui para falar para você hoje sobre a central de loop indutivo LD3002. Antes de darmos início ao treinamento, se inscreva aí no nosso canal, ative as notificações e sempre que nós divulgarmos novo conteúdo, novas lives, você será notificado e não ficará de fora das informações dos produtos que estamos colocando aí no mercado, ok? Falando sobre a central LD3002, é uma central de laço indutivo que eu posso conectar dois laços na mesma central. A alimentação dessa central é 12 a 24 volts AC ou DC, pois eu possuo na entrada um circuito que eu posso trabalhar nessas duas tensões, seja AC ou DC, ok? Não há problema com relação à tensão de entrada ali. Dois canais de loop indutivo com saídas a relé. São dois canais independentes em que eu posso conectar o laço 1, o laço 2 e eu terei saídas de relés correspondentes. Então, sempre que eu me posicionar sobre o laço número 1, eu acionarei o relé 1, laço 2, relé 2. Posso configurar essa central também no modo pulso ou presença. Como é isso, Alexandre? O modo pulso é quando eu entro no laço, eu dou um pulso que pode ser de meio segundo, 1 segundo, ou no modo presença, tá? No momento, enquanto eu estiver em cima do laço, o relé correspondente a este laço permanecerá acionado indefinidamente, por tempo indeterminado. Enquanto eu me mantiver em cima do laço, o relé ficará acionado. Falando um pouco sobre o modo pulso, eu posso operar no modo pulso na entrada ou na saída. O que é isso, Alexandre? No momento em que eu entro no laço, eu posso acionar o relé por meio ou 1 segundo, ou no momento em que eu saio do laço, eu faço com que o relé dê um pulso de meio ou 1 segundo. Tudo isso configurado de forma individual, o tempo de entrada e saída de cada laço. Mas, se eu vou operar no modo pulso ou presença, vale para os dois laços. Portanto, eu não consigo ter o laço número 1 operando no modo pulso e o 2 no modo presença. É uma configuração que é válida para os dois canais de laço, ok? Os dois operam em pulso ou os dois operam em presença. O que eu posso selecionar é se eu quero o laço 1 como pulso de entrada ou pulso de saída. Ao longo da apresentação aí eu tenho uma cartinha de tempo, né, um diagrama de tempo, e vocês vão entender melhor isso que eu estou falando agora. Também possui a configuração individual de sensibilidade e frequência. Então eu posso ter lá o laço 1 uma frequência baixa e o laço 2 na frequência alta. Eu posso ter aí sensibilidades diferentes entre os canais, entre os loops, ok? Isso é tudo configurado via Deep Switch. Frequência, ele trabalha 10 ou 100 kHz. Então, quando eu opero, vou lá na configuração de frequência, eu coloco ele para trabalhar com frequência baixa, estou trabalhando em 10. Quando eu coloco frequência alta, eu estou trabalhando em 100 kHz, ok? E aí, o mais importante aqui, ele aceita loops entre 100 microhenries e 1 milihenry. Por que o mais importante, Alexandre? É porque se você adquirir um laço aí no mercado, vai funcionar com o meu equipamento, porque a indutância deste laço está entre esses valores mínimo e máximo que eu estipulei aí como faixa de operação da minha central LD3002. Possui ainda um LED de status, que ele é RGB, e ele indica uma série de situações que o equipamento pode mostrar em termos de falha, funcionamento, e também posso instalar esse equipamento aí no ambiente externo. Lembrando que este gabinete, na parte traseira, eu posso utilizar um adaptador DIN padrão aí comum no mercado, fixar esse adaptador DIN na parte de trás e encaixar num trilho aí, vocês já devem conhecer, ou fixá-lo na parede mesmo, através das passagens, né, dos furos, os pontos para fixação na parede. Okay? Falando
loop 1, loop 2. Exatamente igual vocês vão ver agora aqui, ó, na imagem do produto, ok? Então eu tenho aqui, alimentação, veja, preto e vermelho, onde eu estou alimentando aqui, né, para esta live eu estou utilizando uma fonte de 12 volts DC, mas lembrando que pode ser de 12 a 24, né, AC ou DC. Eu tenho aqui o conector para o relé 1, o relé eu tenho comum NA e NF, eu tenho os 3 contatos. A mesma coisa para o relé 2, a entrada de laço número 1 e a entrada de laço número 2. Portanto, quando eu me posicionar sobre o laço número 1, eu vou acionar o relé 1, laço número 2, eu vou acionar o relé 2. Tá claro? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar aí no chat, eu vou respondendo aqui em tempo real. Ok, gente? Seguindo aqui na apresentação, então eu tenho um DIP switch aí de 7 vias e um botão de reset. O que eu faço com esse DIP de 7 vias aí? Então, olhando, qual o DIP que você está falando, Alexandre? É este DIP aqui, ó, que está na placa aqui, ó, nesta parte aqui, ok? Ó, onde eu estou sinalizando aqui no produto. É este DIP aqui de 7 vias. E os DIPs de 1 a 4, eu faço o ajuste de sensibilidade do canal. Então, os DIPs 1 e 2, eu seleciono a sensibilidade do canal 1, 3 e 4, sensibilidade do canal 2. Lembrando que sempre que eu faço esse ajuste de sensibilidade e também o ajuste de frequência do canal, eu preciso pressionar o botão de reset para que ele possa se autoajustar novamente de acordo com os parâmetros que eu configurei. Seguindo aí, então, ó, eu tenho DIP 1 e DIP 2, onde eu seleciono a sensibilidade do loop 1. Então, os dois em off, eu estou operando na sensibilidade baixa. Off-on, eu estou em média baixa. On-off na média alta. E on-on na sensibilidade alta. Então, eu consigo a mesma situação para os DIPs 3 e 4 para o loop 2. Então, eu consigo ajustar aí de forma individual a sensibilidade do laço que está aí, ó, nos DIPs aqui. Então, eu posso ter o laço 1 operando com uma sensibilidade baixa e o laço 2 com uma sensibilidade alta, por exemplo. Aqui eu posso configurar de forma individual. Seguindo aqui, na minha apresentação, eu tenho o DIP 5. Este DIP 5 é onde eu seleciono o que, gente? A via número 5, né? Se eu quero que a minha central trabalhe com presença ou pulso, ok? Padrão de fábrica sai para presença. Então, toda vez que eu me posiciono aqui, ó, em cima de qualquer um dos laços, ok? Eu me posiciono sobre qualquer um, sobre qualquer um desses laços aqui, o relé vai permanecer permanentemente acionado, ok? Então, eu entro aqui, ó, sobre o laço, enquanto eu mantiver o veículo em cima do laço, o relé está acionado. Perdão. Se eu colocar no modo pulso, aí é somente no momento da entrada ou da saída deste laço aqui é que vai acionar o relé. Ok? Falando em ajuste de frequência, né, vou seguindo aqui na minha apresentação, voltando aqui para o ajuste de frequência. Então, eu tenho ali, ó, os DIPs 6 e 7 e mais uma vez o botão de reset. Toda vez que eu ajustar sensibilidade e frequência, pressiono o botão de reset para que o equipamento se ajuste novamente aos novos padrões. Ok? Então, o DIP 6, eu tenho aí, se ele está ligado, eu estou operando com um laço em frequência baixa. Se eu ligo o DIP 6, ele está em frequência alta. Loop 2, né, é o DIP número 7. Então, também consigo trabalhar aí com os dois laços de forma independente, com frequências independentes. É recomendável que você, sempre que for operar com dois laços próximos um ao outro, que você coloque frequências diferentes. Pois se eles estiverem muito próximos um ao outro, o que pode acontecer é que uma pode acabar atrapalhando o funcionamento do outro. Ok? Então, sempre que eu trabalhar com dois laços muito próximos, eu devo trabalhar em frequências diferentes.
Seguindo aqui na minha apresentação, eu tenho agora um DIP de 4 vias. Qual é este DIP? Este DIP aqui, gente, eu vou mostrar para vocês agora no produto aqui. Então, eu tenho aqui um DIP de 4 vias. No meu produto, ele está com uma cor diferente. Um está vermelho, o outro está azul. Mas isso pouco importa. Isso daí, como eu já comentei numa live passada, vai do lote que eu estou recebendo, do fornecedor que eu tenho desse componente. Mas a cor pouco importa aqui. Não tomem como referência a cor. É no DIP azul que ele ajustou, é no DIP vermelho. E agora a minha peça aqui que eu peguei comprei junto ao distribuidor, os dois são vermelhos, os dois são azuis, ou então a ordem aqui está inversa dessa apresentação. Ok? A cor pouco importa. Mas é nesse DIP aqui de 4 vias que eu faço o ajuste do pulso e tempo. Como assim, Alexandre? Vou mostrar para vocês aqui, no próximo slide da minha apresentação, onde eu tenho aqui uma tabelinha. Então, veja, o DIP 1 e 2, se eu deixar em off, significa que quando eu entrar no laço, eu colocar o veículo sobre o laço, ele vai dar um pulso de meio segundo quando eu entrar no laço. Se eu colocar o DIP 2 em on, ele vai dar um pulso de 1 segundo. Se eu configurar o DIP 1 em on e o DIP 2 em off, significa que é o pulso de saída. O que é esse pulso de saída? Significa que eu entro no laço, eu me posiciono sobre o laço, mas ele só vai acionar o relé correspondente quando eu sair com o veículo de cima do laço. Ok? A mesma regra vale para o loop número 2 através dos DIPs 3 e 4. Seguindo aqui, eu tenho aqui uma cartinha de tempo explicando melhor para vocês como funciona essa questão de presença e pulso de entrada, pulso de saída. Observe ali na primeira linha, né? Eu tenho ali presença infinita. Então, eu tenho a presença do veículo numa condição de presença infinita. Se ele ficar 1 segundo, o relé ficará acionado 1 segundo. Se ele ficar 10 segundos em cima do laço, o relé ficará acionado 10 segundos. E se vocês observarem ali, mais para frente, a mesma linha, veja, se eu ficar 2 minutos em cima do laço, o relé permanecerá 2 minutos acionado. E assim, para um tempo de 5, 10, é presença infinita, como está ali no cantinho, no cantinho esquerdo aí da linha onde eu sinalizei. No modo pulso entrada, se vocês observarem, veja, no momento em que o veículo entra no laço, ele vai dar um pulso de meio segundo, mesmo que o veículo permaneça no laço por um tempo indeterminado. O veículo entra no laço, ele dá um pulso de meio segundo e desliga o relé, mesmo que eu fique ali 10 minutos. A mesma regra para o pulso de entrada de 1 segundo. Veja, eu só aumentei ali o tamanho do pulso do relé. Então, independente do tempo que eu ficar lá, ou eu dou um pulso de meio segundo, ou eu dou um pulso de 1 segundo no momento em que eu entro no laço, e eu tenho a condição de pulso de saída. Veja, eu entrei no laço e ali permaneci por 10 segundos. O relé só vai acionar quando eu sair do laço, por meio ou 1 segundo, as duas últimas linhas aí dessa cartinha de tempo, desse diagrama de tempo, ok? Então, é dessa maneira. Veja que se eu entrar no laço novamente e ficar lá por 10 minutos, quando eu sair do laço, é que o relé vai dar um pulso de meio ou 1 segundo, conforme configuração nesse DIP switch de 4 vias que eu acabei de mostrar para vocês. Seguindo aqui, eu tenho um LED de RGB. Alexandre, esse LED aí, onde é que é esse LED? Este LED está aqui, gente, Eu deixei o gabinete do produto aqui aberto para que vocês possam ver, tá? Então ele vai sinalizar aqui, nessa janelinha aqui que é translúcida, mas ele fica aqui, na placa. E ele fica aceso na cor azul quando não há acionamento de laços, conforme essa tabelinha aqui, que eu vou mostrar para vocês agora. Então, eu tenho, veja, LED de status. Quando eu não tenho nenhum erro na minha central e não tenho nenhum acionamento de loop, ele fica na cor azul. Quando eu ligo a central, aqui eu alimento a central, quando este azul está piscando, significa
LED vai acender na cor ciano. O que é o ciano, Alexandre? Entre o azul e o verde, tá? Porque vocês podem não estar notando aqui por conta das câmeras, mas ele está na cor azul. O ciano é um azul clarinho, vamos dizer assim, está entre o azul e o verde, né? Então, toda vez que eu entrar ali, eu me posicionar sobre o laço número 1, ele vai acionar na cor ciano. Quando eu me posicionar sobre o laço número 2, ele acende na cor verde. Quando eu ficar em cima dos dois laços simultaneamente, este LED acende na cor branca, para mostrar que os dois canais estão acionados. Quando ele acender, ele ficar aceso na cor vermelha, significa que o loop número 1 está aberto. Então, quer dizer, o cabo lá está rompido, ou então o loop que você fez ali, a indutância está maior do que o que nós determinamos como faixa de trabalho, né, deste equipamento. Quando ele está piscando na cor vermelha, significa que alguém foi lá e curto-circuitou o cabo, de alguma maneira ele está em curto, né? Seja ali curto-circuitado nos bornes ou ali as voltas que você deu ali no cabo, elas entraram em curto. Quando está azul e vermelho piscando, significa que eu estou fazendo o ajuste automático do canal 1. Na cor roxa, é um erro no looping número 2, que significa que é looping aberto. Quando piscar roxo, looping em curto. Azul e roxo piscando simultaneamente é o ajuste automático do canal 2. E quando acender amarelo, significa que eu estou com um erro nos dois canais de luz. Ok? Vamos ver isso acontecer aqui, ó, na prática. Eu vou utilizar aqui uma miniatura aqui de um carrinho de ferro, tá? Então eu gostaria que vocês observassem aqui, ó, no LED, a mudança de cor na hora em que eu venho aqui, ó, e posiciono o veículo, ó, em cima do laço 1. Veja que eu ajustei uma sensibilidade que quando mal eu coloco o veículo aqui, ele já acionou o relé 1, o LED já mudou de cor aqui para a cor ciano. Se eu retirar o equipamento aqui, a maquete daqui, né, a miniatura, perdão, e eu posicionar em cima do relé 2, ele já mudou de cor, certo? Ele acende na cor verde. Veja que ele está acendendo na cor verde quando eu posiciono o carro em cima do laço número 2 e quando eu posiciono o veículo aqui, ó, em cima dos dois laços, ele acende na cor branca. Tá? Então, veja, quando vou tirar o veículo daqui, novamente, eu acionando aqui, ó, o laço número 1, acende na cor ciano. Se eu acionar o laço número 2, ele vai acender aqui na cor verde, e quando eu colocar o veículo sobre os dois laços, ele vai acender na cor branca. Alexandre, mas esses status de erro? Vou simular um erro aqui, em que eu vou abrir o canal 1, ok? Então, se eu chegar aqui, ó, e abrir o canal 1 aqui, ó, o LED está vermelho, significa que o looping está aberto, ok? Se eu fechar o canal 1, ok? Aí eu venho aqui, ó, eu vou acionar o canal 2, vou setar aqui, eu aciono o canal 2, quando eu abrir o canal 2, ele acende na cor roxa, ok? Então aqui eu estou mostrando para vocês, ele está se autoajustando novamente, ok? Fez o ajuste de um canal, fez o ajuste do outro canal. Quando eu remover aqui, ó, o canal 2, ele vai acender na cor roxa. O loop número 2 está aberto, ok? E no caso de remover os dois loops, ele vai acender na cor amarela. Significa, olha, os dois loopings que você tem ali, você colocou, estão fora da indutância ou realmente as espiras ali, elas estão abertas, ok? Deixa eu conectar aqui novamente. Sempre que eu conectar o looping novamente à central de laço, eu recomendo para que você pressione o reset, para que ela faça novamente um ajuste automático desses canais, de modo que ele fique certinho com a frequência e
sensibilidade que você ajustou anteriormente, ok? Seguindo aqui, pessoal, essa aqui é só para você ter uma ideia de como está o status dos relés. Significa que quando não tem nada sobre os loops, os relés estão desligados. Quando eu entro sobre o loop número 1, o relé 1 está ligado. A mesma coisa para o relé 2. Em caso de erro do loop, os relés acionam diretamente. Okay? Então, numa situação que eu for lá na central e tirar o loop 1 e o loop 2, como vocês acabaram de ver aqui, que é uma situação de erro, os dois relés vão... Quando eu abrir o loop número 1, vai acionar o relé 1, vai ficar ligado. Se eu abrir o 2, fica ligado o relé 2 constantemente. Se eu abrir os dois relés ficarão ligados. Além do LED sinalizar na cor amarela, os relés ficarão ligados por tempo indeterminado. Ok? Aqui é apenas uma sugestão para a construção do loop. Por que é uma sugestão? Porque você pode fazer o loop de acordo com a sua necessidade. Você precisa de um loop menor, você precisa de um loop maior. Qual é a finalidade? Para isso tem vários formatos e tamanhos de loop, de modo a pegar motocicletas, pegar caminhões, enfim. Você vai fazer o loop de acordo com a sua necessidade, com que tipo de veículo você quer detectar. Mas aqui é uma sugestão que funciona praticamente com quase todos os veículos, tipos de veículos, em que eu tenho aí um loop, utilizando um cabo 14 AWG, e aí eu tenho ali aquele 15 centímetros ali do cantinho para fazer a construção desse loop. E como que eu faço isso? Seguindo de acordo aqui, ó, com a minha tabela, ok? Então, largura do loop de 1.4, comprimento do loop terá 1.4, tamanho da pista, o tamanho da pista é o vão que passa o veículo, e aí eu tenho a quantidade de voltas que eu vou dar nesse fio ali na hora de eu construir o loop, se eu optar por eu mesmo fazer o loop. Se você quiser comprar pronto, fica a seu critério também. Então eu também tenho ali, ó, comprimento do loop 2.8, comprimento da pista 3.4. Então eu tenho um vão de passagem maior, eu quero cobrir um espaço maior. 3 voltas, e aí sucessivamente 3.6 para 4.2 para 2 voltas e 5 metros de loop, 5.6 de largura e ali uma única volta. Então você vai construir o loop de acordo com o tamanho do vão de passagem ali do veículo, conforme o local lá. E aí você pode tomar essa tabelinha aí como uma referência ou optar por outros formatos de loop para que possa detectar melhor o veículo. Lembrando que este loop deve ficar ali entre 100 e 1 mili, ok? 100 microhenries e 1 milihenry. Depois de pronto, você pode ir até lá e fazer, utilizando um multímetro que tenha essa parte aí para poder ler a impedância, e vai lá faça a leitura da impedância, da indutância do loop antes de conectar na central, ok? E aí, aqui eu vejo muito looping aí na rua, que o cara vai construir um looping e ele faz um canto de 90 graus. Veja, o ângulo ali é 45 graus, ok? Sempre 45 graus, tomando ali 15 centímetros ali do cantinho, 15 de um lado, 15 para o outro ali, e para você achar esse ângulo aí certinho. Então, o looping com cantinho de 90 graus não vai rolar. Tem a construção correta dessa maneira que vocês estão vendo aí nesta figura, ok? E aí, falando aqui, né, ainda sobre a sugestão para a construção do loop, veja a quantidade de voltas e no final do cabo você deve torcer ele 20 vezes por metro. Se vocês observarem aí, puderam observar nos slides anteriores, não. No momento em que eu estava mostrando o produto aqui, a produção pode voltar na imagem aqui das câmeras, por favor, aqui rapidinho. Aí vocês vão observar que eu tenho aqui, ó, eu fiz um looping, ok? Construí 2 loopings aqui, e no final do looping, ó, eu torci o fio antes de conectar aqui na central. Então vocês farão isso daí também. Depois que vocês fizerem o recorte no chão, onde você vai colocar
dar as voltas ali conforme a tabelinha. Você vai pegar as duas pontas do carro e vai torcer 20 vezes por metro, ok? Basicamente o que vocês viram aqui nas imagens do produto aqui, eu demonstrando o produto para vocês. Certo? Retornando ali na apresentação, né? Então, eu passei esse slide aí para vocês da mudança, e aí eu também tenho aqui, ó, é importante que vocês observem que eu tenho uma profundidade máxima aí para que eu possa colocar o meu laço indutivo, fazer o meu loop. Se eu colocar no máximo ali 50 milímetros, ou seja, 5 centímetros, isso depende também da quantidade de voltas que eu vou dar neste carro. Então, tomem cuidado, na hora de colocar o laço lá no condomínio, no cliente, enfim, se colocar o laço, fizer o laço bonitinho, mas colocar ele muito profundo no piso, mesmo colocando uma sensibilidade alta, você vai ter dificuldade em detectar o veículo. Isso não é uma particularidade da LD 3002, isso é um toque que eu estou dando aqui para vocês. Não adianta fazer um laço bonitinho, bem feitinho, e colocar ele muito profundo, né, uma profundidade muito grande, ele não vai detectar o veículo, ok? Fica aqui o convite para vocês baixarem o nosso aplicativo Especialista Nice 2.0, onde eu encontro aí, ó, na Play Store lá do Google, e aí eu tenho uma série de ferramentas dentro do meu aplicativo, catálogo de produtos, você tem como localizar um fornecedor, um distribuidor na sua região, você pode montar o orçamento para o seu cliente dentro do meu aplicativo. Eu ainda tenho aí, posso criar a minha agenda dentro do aplicativo, cadastrar os meus clientes, mandar pesquisas de avaliação para os meus clientes. Lembrando que o cliente ele sempre vai avaliar o seu serviço e nunca o produto, ok? E aí, uma vez você enviando essa pesquisa de satisfação, né, a qualidade do serviço que você prestou para o consumidor final, essas informações aí ficam lá disponíveis no site da NICE. Podem clicar aí também na parte de agenda e inscrição para treinamentos, então vocês verão lá as datas disponíveis, os segmentos disponíveis e em quais plantas esses treinamentos irão ocorrer. Vocês podem se inscrever por lá e fazer o pagamento por lá. A produção já soltou que hoje, 1º de dezembro, né? E ia ter já estaria aí disponível a produção está falando que ainda não, é isso? Ainda não subiu lá para a Play Store essa atualização de poder fazer ainda não, somente para Android. Então, a possibilidade aí de fazer a inscrição e fazer o pagamento lá pelo aplicativo. Ok, gente? Então, Nice Academy são os treinamentos presenciais. Nós retomamos nas plantas de São Caetano com turma reduzida, portanto, fiquem ligados aí. Esse perdeu o time aí, né, olhou hoje, deixou para se inscrever amanhã, já não terá mais vaga para você, okay? Porque as turmas estão reduzidas. E aí, o convite para você se inscrever no nosso canal do YouTube e os nossos telefones, não, agora, antes, na semana passada, eu divulguei aqui para vocês telefones para contato. Nas lives passadas, nós tínhamos 2 números para telefones de pós-venda. Agora, não mais. Então, todo o nosso suporte, independente do segmento, seja controle de acesso, automatizadores, segurança eletrônica, é um único número, ok? DDD 11 2823 8800, opção 2 na URA. Então, vocês não deverão ligar mais para o número anterior, que era o número aqui da planta de Limeira. Vocês deverão ligar agora nesse telefone que está aí nesse slide para falar com os nossos atendentes. Lá eles darão suporte necessário para vocês nos 3 segmentos, ok? Os horários, segunda a sexta, das 8 às 17h30, com plantões até às 21 horas e aos sábados, plantões das 8 às 13, ok? Então, memorizem aí este telefone para você que está acostumado a ligar aqui na planta de Limeira para pedir suporte de segurança eletrônica e automatizadores. Você deve ligar a partir de essa foi a semana passada, né, produção? Semana passada a gente fez essa mudança. Então, desde a segunda-feira passada, nós já estamos atendendo todos os 3 segmentos deste único telefone. Tá claro? Convite para seguir a gente aí nas redes sociais, Face, YouTube, Twitter, Instagram. E o meu muito obrigado. Obrigado pela audiência de
todos vocês e até a próxima. Um abraço a todos.